Vai entrar. Entrou. E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai dar uns 5 minutinhos. E aí a gente começa a nossa live com o nosso queridíssimo Marcel Leonardi. Quem quiser já mandar um oi, um olá, já tem vários comentários aqui. Marcel, pode ficar à vontade. Deixa eu desmutar seu microfone. Pode desmutar seu microfone. Obrigado, Remy. Boa tarde aí, pessoal. Mais uns minutinhos a gente já dá início, então. Obrigado aí pela presença. Odd já está em todas. Tavares também no ar. Boa tarde. De antemão, já obrigada pela participação. Já estou vendo bastante gente reagindo aqui, participando, interagindo com a gente no chat. Já brinco, hein, ó. Essa é a oportunidade de sugar o Marcel, hein, de graça. Vamos lá. Godinho, grande amigo, estamos aí. Thomas também, Cláudia. Cláudia, nossa fundadora da WeFlare, também presente. Isso aí, gente. A gente só vai dar mais uns 5 minutinhos, mas a gente começa a nossa live. Mas fica à vontade, Marcelo, não precisa ficar assim. Tá bom. Se tiver alguém conhecido aí, você já pode interagir. Acho que agradecer aí todo mundo, né, pela disponibilidade, pela paciência de, no meio aí de um feiradão aí, né, trabalhar, né, estudar, aprender mais um pouco aí, a gente conversar, bater aí um papo, e estou bastante ansioso aí, né, a Remy, o pessoal da WitLab aí com uma proposta super bacana aí para a gente conversar, então, obrigado aí por todos pelo interesse, né, é uma honra aí estar com vocês aí nesse feriado, a gente já começa. É isso aí. Vamos fugir um pouco do comum, né? Gente, acredite, eu pedi para ele tirar um pouco essa camisa e colocar uma camiseta meio, né, metal, mas ele não topou essa ideia, então não fui até onde pude. Para as próximas, deixa eu quebrar mais o gelo, pessoal, acostumar mais a ver. Estou aqui com a minha cadeira gamer, né? Já tô fazendo algumas concessões, né? Então, a gente vai por partes. O Tavares já tô sabendo da cadeira. Reconheceu, né? Muito legal. Muito legal. E acho que a ideia é ter essa conversa bem aberta, bem franca aí, a gente vê como que entender um pouco essa lógica, então. Tem um comentário maravilhoso aqui, cantar um Morbid Angel para encerrar, essa é old school, né? Tá na lista das apaixonadas, né? Junto com o Slayer, todo o old trash, né? Toda coisa maravilhosa. As especificações da cadeira, Jonathan, muito boa. Mas, de novo, acho que o importante aqui é a gente tentar ver, né, nesse cenário de incerteza, como que fica um pouco, né, essa questão da LGPD, esse adiamento, esse não adiamento, e o que isso representa em termos de pandemia, se a lei estivesse em vigor, estaria mudando alguma coisa ou não. Então, a gente vai passar por alguns desses temas e outros assuntos aí que a gente conseguiu identificar aí ao longo aí de vários anos de trabalhar com isso, entender isso, ensinar, aprender de volta, né? Então, acho que vocês vão gostar bastante aí do conteúdo e das nossas surpresas aí ao longo da live, né? A gente já chega só building up the hype, né? Só, né, deixando o povo mais animado aí. Mas, e a gente pode, né, já garantir que vem coisa boa, certo, Marcelo? Acho que sim, a ideia, né, sempre tive essa preocupação enorme de trazer conhecimento, tem essa carreira docente aí há mais de 15 anos, né, independentemente de que chapéu eu tinha, onde eu estava, trabalhando por um lado, por outro, etc, eu acho que tudo isso ajuda bastante, né, então tem aí umas novidades legais para anunciar já. Até minha irmã, é uma coisa de família Yu, né? Isso aí, gente, acho que a gente já tá nesses 1 minutinhos e a gente começa. Caio também aqui na área já. Então vamos lá, vamos começar, pessoal? Então, antes de mais nada, queria agradecer muito a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa live
com o Marcel Leonardi estreando essa iniciativa. Essa primeira live é uma parceria entre o LGPD Acadêmico e a WIFLab. Eu sei que muitos de vocês me conhecem pelo trabalho do LGPD Acadêmico, mas queria compartilhar a iniciativa da WIFLab, que é uma startup de educação jurídica, na qual eu também faço parte, e que, assim como o LGPD Acadêmico, ele tem o mesmo propósito, compartilhar conhecimento. É aquele velho lema que a gente sempre fala, conhecimento só faz sentido se for compartilhado. E o nosso propósito é ajudar os profissionais e o mercado a crescer e se aprimorar cada vez mais. Dito isso, nasceu a nossa primeira iniciativa, que foi trazer o Marcel Leonardi para compartilhar com a gente, né, esse imenso conhecimento que ele tem. A ideia é que ele compartilhe com a gente os temas mais avançados da LGPD, fugir um pouco daquele beabá que a gente tem visto no nosso dia a dia. Então, agora eu quero passar a palavra para o Marcel, e é com você, Marcel. Obrigado, Remy. Obrigado aí de novo, pessoal. Vai ser um prazer aqui a gente conversar. Então, acho que eu queria dar início, primeiro falando dessa parceria, né, com o pessoal da WIFLab, o que eu achei bacana na proposta, né? Como alguns de vocês sabem, vendo aí vários amigos aí, né, no chat aí, na participação aqui na live, obrigado aí de novo pelo tempo, pela atenção de vocês. Eu devo muito do que eu fiz como profissional à carreira acadêmica. Eu acho que a carreira acadêmica ela tem muitos benefícios no aspecto de você conhecer pessoas, estudar com profundidade os temas, perceber que teses são construídas independentemente de uma posição, por exemplo, de um cliente ou de uma empresa para a qual você trabalha. Você tem muita coisa nessa linha e por isso que, independentemente da minha carreira como advogado, depois como diretor de políticas públicas no Google, eu sempre tive essa preocupação de estar buscando conhecimento, aprendendo, etc, etc. E a minha formação só foi possível porque eu encontrei espaços e pessoas que estavam dispostas, obviamente, a compartilhar esse conhecimento. E uma queixa constante que a gente sempre recebe é: legal que você é professor, legal que você dá aula em vários lugares, várias instituições, mas tudo fica muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, tudo fica muito concentrado, né, e basicamente em aulas presenciais e, ironicamente, a gente vivendo esse cenário da pandemia, a gente migrou para esse modelo aí de lives, mas muito antes disso, todos vocês sabem que a lógica não só de ensino à distância, mas de outros cursos estava crescendo bastante. E aí, quando a Remy me procurou, né, falando do LGPD acadêmico, me apresentou, né, para as demais fundadoras da WIFLab, a gente conversou e entendi que a proposta era justamente tentar trazer conhecimento para o Brasil inteiro, para todo tipo de pessoa, a um custo bem mais acessível, né? Então, isso até depois a Remy vai falar um pouquinho mais para frente, de o que é mais o WIFLab, outras propostas, outros projetos, mas acho que foi uma coisa bacana que me moveu bastante, porque hoje, se você olha para o mercado como ele se encontra, você tem alguns cenários de cursos caríssimos. Eu mesmo dou aula em alguns desses cursos caríssimos. Eu sei que não corresponde à realidade, às vezes, do que a pessoa precisa, do que o mercado está clamando, porque não é só a realidade, às vezes, da grande empresa, de quem, às vezes, é bancado pelo escritório, todo mundo busca muito conhecimento e a gente vive um privilégio aí de uma era de informação e que acho que isso é muito importante. Então, a parceria com a WIFLab é eu ser um dos professores aí dessa startup educacional. Breve a gente pretende aí, passada a pandemia, começar a ter também modelos aí de cursos gravados, né, em estúdio, um trabalho aí mais assim voltado, né, para esse ensino à distância mais tradicional que a gente conhece, e nesse meio tempo a ideia então era fazer essa live para comentar um pouco esses temas da LGPD, mas reforçando esse ponto, que sempre foi a minha premissa, quem me conhece já há alguns anos sabe que eu sempre busquei essa lógica de compartilhamento de conhecimento, tornar isso mais acessível, e é bacana de ver uma startup educacional que está chegando aí com uma proposta diferente daquele modelo padrão que é, em vez de eu, vamos dizer assim, democratizar o conhecimento, eu elitizo ainda mais e cobro uma fortuna, e aí eu vendo muito pouco. Acho que tem espaço para fazer outros modelos, e acho que isso que me deixou bastante satisfeito, ainda mais nesse tema, né? Muitos me conhecem do direito digital, mas principalmente em proteção de dados, né, que é essa área que eu tenho estudado e trabalhado há tantos anos, a gente vê essa necessidade de ser algo onipresente, né? O advogado moderno hoje, o advogado que queira trabalhar, e não só advogado, né, outros profissionais, obviamente, mas que precise trabalhar com quaisquer temas empresariais, tem que ter uma base aí de proteção de dados. Então, a ideia foi um pouco essa, né? Bom, depois a gente vai entrar aí nessas novidades, nesses cenários. Acho que eu queria, então, primeiro destacar, né, por que eu
estou aqui, né, porque quem é a WithLab, né, e essa iniciativa maravilhosa aí que o pessoal conseguiu montar junto com o pessoal da LGPD Acadêmico. Dito isso, então, vamos, né, começar os assuntos aí da nossa live, que é para isso que todos estão aqui, né, querendo ouvir um pouco mais do que está acontecendo, quais são os sistemas, etc, etc. Então, acho que uma coisa interessante que eu queria abrir, né, essa nossa conversa é falar desse cenário legislativo, né, essa situação de o que fomentou a LGPD a ser aí essa discussão da prorrogação, é só a crise, né, do vírus, já tinha ou não tinha outros cenários. Acho que o primeiro ponto é que acho que todo mundo deve ter visto, né, foi justamente a prorrogação da a LGPD por meio da medida provisória, né, emitida esses dias agora pelo presidente Bolsonaro, voltando à ideia de postergação da lei como um todo para maio de 2021. E aí, isso é importante de entender o contexto, porque, principalmente para quem trabalha com empresa estrangeira, todo mundo falando, mas quando que a lei ia entrar em vigor? A lei ia entrar em vigor, na verdade, em agosto de 2020, mas ela tinha previsões de ter entrado muito antes. Acho que eu queria contar um pouco para vocês desse histórico legislativo, né, que eu vivi, né, eu estava lá em Brasília, né, na minha época de Google, né, fazia toda essa parte do acompanhamento legislativo, de conversa com os parlamentares, o lobby técnico, como a gente chama, né, e aí deu para ver com muita clareza que no momento das discussões legislativas, ninguém tinha muita certeza do tamanho do impacto que isso teria. E isso reflete um pouco o histórico, né, da proteção de dados, porque quando os primeiros projetos apareceram, eles não eram voltados necessariamente para setores indeterminados. Tinha muita gente que queria ainda projetos específicos, por exemplo, proteção de dados no setor financeiro, proteção de dados no setor de saúde. Ninguém queria necessariamente uma postura mais ampla. E, felizmente, acabou vingando essa ideia de uma lei geral de proteção de dados. Vamos lembrar que esse geral se opõe a setorial, né? É uma legislação que ela se aplica para todo tipo de atividade econômica e não só para setores específicos. E aí surgiu essa dúvida, mas como você cria um modelo que vai permitir essa adequação, vai permitir que as empresas sigam essas regras, tendo posturas, tendo culturas, tendo aí um viés econômico tão diferente, né? Uma coisa é você exigir certas posturas das grandes empresas de tecnologia, uma das que eu representava, né? Outra coisa são os grandes bancos, mas como é que você fala do empresariado médio? Como que fica o Brasilzão, né, relacionado a esse tema da proteção de dados? E aí uma ideia, então, foi essa. Bom, vamos criar, então, uma vacatio legis, que para quem não é da área jurídica que está me vendo aqui, é o tempo, né, que demora entre uma lei passar e ela passar a valer, longa, porque tradicionalmente no Brasil as normas elas entram em vigor ou, né, pouco tempo depois de serem publicadas. Muitas leis têm assim, essa lei entra em vigência na data essa lei entra em vigor na data da sua publicação, outras dão 45 dias, 90 dias. Os códigos, como por exemplo o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, tiveram uma vacatio legis de 1 ano, e a LGPD foi a primeira lei, então, aprovada recentemente, que já tinha um prazo mais longo, que eram os 18 meses. Originalmente ela ia entrar em vigor em fevereiro desse ano, né, fevereiro de 2020, sendo aprovado em agosto e tal. E aí o que foi curioso de constatar foi isso, né, veio a medida provisória que criou a NPD, né, aquela revolução toda de vai e vem, jogou o prazo para agosto, mas mesmo assim aconteceu aquela procrastinação típica que a gente conhece, né, na nossa economia, não, né, na nossa cultura, nessa questão aí, às vezes até do setor público, setor privado, que era, bom, o que eu tenho que fazer de verdade? E aqui, gente, começou a acontecer uma discrepância, uma assimetria de conhecimento, que até tem a ver com o que a gente estava falando no começo. O que deu para a gente constatar, pelo menos na experiência que eu tive no dia a dia, né? Uma coisa muito interessante, que era, enquanto grandes empresas privadas já tinham acesso a todo tipo de recurso para fazer as adequações e conseguiam desde usar modelos estrangeiros, a, por exemplo, contratar advogados aqui ou criar situações específicas para eles, o setor público foi ficando meio à deriva, né? Conversas aí com alguns colegas magistrados, membros do Ministério Público, gente aí de cargos no Poder Executivo, Legislativo, pós a lei passar, foram reações, assim, muito interessantes de falar, eu não tenho certeza como que isso vai funcionar para o setor público. Eu me lembro de ter feito uma palestra, né, num almoço na B3, né, na Câmara de Arbitragem da Bolsa em São Paulo, e estava presente várias pessoas, né, entre elas uma ex-ministra do Supremo Tribunal Federal. E ela, depois de ouvir minha palestra, falou o seguinte: nossa, mas isso vai ser uma loucura, o judiciário não está preparado para isso, o setor público não vai fazer ideia de como aplicar tudo isso.
Então, independentemente de pandemia, eu só queria colocar esse cenário para vocês, que o cenário da MP acaba caindo com uma certa conveniência para vários outros interesses, né? Na verdade, exatamente, que acabou de entrar aqui um comentário do Gustavo. Sem a NPD, a corrida para ver por quem adia por mais tempo e o coronavírus como desculpa, né? Na verdade, o que aconteceu na prática é que a gente ficou com esse limbo, né? A gente ficou com uma situação em que vários entes públicos e privados se acomodaram para entrar com a adequação da legislação, não fizeram isso, e aí já havia um desejo enorme de adiar a legislação. Vamos falar com toda clareza. E aí a gente tenta entender um pouco o que está por trás disso, conhecendo esse cenário político e tendo acompanhado a tramitação. Quando isso foi aprovado, quando a LGPD foi finalmente, né, sancionada, sempre teve essa dúvida, mas e aí, o que dá para fazer em 1 ano e meio? O que dá para fazer em 2 anos? Né? E quando a gente começa a calcular esse tempo, na verdade, em semanas, em vez de em meses, você começa a ver que o tempo é curto. Quem é de gerenciamento de projeto, quem trabalha nessas áreas, percebe a dificuldade que tem. E aí, como todo mundo sabe, a grande lacuna do problema que a gente vive hoje é a ausência da autoridade reguladora. Para quem não conhece bem esse tema, só fazer um comentário bem rápido, né? Não dá para saber todo mundo qual o grau de conhecimento de quem está me assistindo agora. A legislação ela vai ser aplicada, pelo menos pela seara administrativa, por uma autoridade chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E essa ANPD, ela tem como função um papel tríplice, eu diria, né? Ela busca educar o mercado, que acho que é o papel mais importante que ela tem de longe, que é ensinar na prática quais são as interpretações mais coerentes, mais adequadas, oferecer guias, orientações, explicar detalhes e por aí vai. E, ao mesmo tempo, ela fiscaliza, obviamente, e sanciona as empresas. Então, infelizmente, ainda não tem, até hoje, não tem muito um viés de muita gente entender os detalhes sobre isso. Tem gente que pensa, por exemplo, que a NPD tem mais é que multar sem parar, e você vê isso na Europa, né? Muita gente se queixando, por exemplo, o GDPR não está funcionando na prática, o GDPR ele não existe de verdade, e aí fala, mas por que você pensa isso? As pessoas falam, porque tem pouca multa. E, gente, uma lei de proteção de dados, e aí sim a gente começa a mergulhar nos tópicos mais avançados aqui da live, ela tem um papel social acima de qualquer outra coisa, né? A lei de proteção de dados, seja ela brasileira, seja ela europeia, sejam outras leis ao redor do mundo, elas buscam fazer com que haja regras mínimas a serem observadas para justificar o tratamento de dados pessoais. Não é um viés proibitivo, não é um viés limitante, pelo contrário, a lei ela traz muitas coisas mais flexíveis ao longo do tempo do que se imagina. E acho que foi então vendo esses detalhes, vendo esses estudos, que a gente conseguiu separar aí, conversando com o mercado, conversando com muita gente, vendo aí a minha prática docente, né, 5 temas principais que a gente identificou como grandes polêmicas, grandes dúvidas, grandes coisas que as pessoas ainda não conhecem a fundo. E isso deriva um pouco da ausência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que como eu tinha começado a comentar, é justamente o órgão que vai aplicar a legislação, trazer essas interpretações na prática, né? E que no caso brasileiro, apesar de ter sido criada, só foi criada no papel. Ninguém foi nomeado para esse cargo ainda, né? Já rodaram listas, rumores, conversas, e cada hora aparecem mais notícias esquisitas, né? Uma hora se fala que vão ser só gente de excelência, corpo técnico incrível, outra hora falam que são só militares, outra hora falam que vai ser um misto de tudo isso, e governo é assim mesmo, né? A gente tem aí os pontos e os contrapontos, é muito difícil de imaginar um cenário, mas a realidade é essa, como foi comentado aqui. Prorrogar a legislação indefinidamente sem ter autoridade para dar essas diretrizes é super complicado, porque a gente tem dependência de algumas orientações para saber até se o que as empresas estão fazendo em termos de adequação desde já está correto ou não está correto. E aí, então, dentro desses 5 temas, o que a gente editou aí, separou, etc, que são coisas que eu vou comentar hoje, mas depois a gente já vai entender melhor como que seria viável aprofundar esses assuntos, né? Então, o que a gente tem visto, né? Uma grande dicotomia que existe é lembrar, afinal de contas, como que essas normas se aplicam em relação ao que já existe. Ou seja, como é que eu pego a LGPD e eu compatibilizo ela com outras normas que já existem? Um grande exemplo, que tem a ver, obviamente, do mundo que eu vim,
E como fica, né, a LGPD e o Marco Civil da Internet? Ou seja, o Marco Civil da Internet, para quem não conhece, é uma norma federal aprovada em 2014, né, uma lei federal que traz regras específicas sobre o uso da internet no Brasil, uma série de direitos e garantias para os usuários, uma série de deveres para as empresas, e o Marco Civil da Internet ele tem um mini capítulo de privacidade e proteção de dados. E aí a primeira grande pergunta é essa, mas e aí, essas normas são compatíveis entre si? Ou seja, como é que eu faço essa compatibilização? Eu aplico as duas? Uma foi... A LGPD veio depois, será que ela derrogou esses trechos do Marco Civil? Como que isso pode ser trabalhado? Será que tem um consenso? Não tem? A gente vai ter dois sistemas diferentes? Ou seja, como que a gente compatibiliza um cenário em que você tem uma lei geral de proteção de dados que foi prevista para ser aplicada indistintamente para todo tipo de setor, inclusive nos meios digitais, é o que a lei fala ali no artigo 1º, a LGPD, e, no entanto, você tem as regras do Marco Civil que, por uma questão política, não pôde ser diretamente revogado nesse trecho de proteção de dados. Como é que eu compatibilizo isso? Então, esse é um primeiro aí grande tema que a gente identificou que tem muita dificuldade de compreensão, de tentar encontrar qual seria o meio termo, e vamos lembrar, gente, é lei vigente. É até divertido de ver hoje em dia alguns cenários que a gente se depara, várias empresas nos seus projetos aí de adequação LGPD, alterando seus contratos, fazendo uma série de coisas, elas já, assim, criando os termos de uso, os contratos e as políticas, e já se fala em legítimo interesse, em obrigação legal e outras nuances lá das bases legais da LGPD, como se tudo isso já tivesse em vigor. E é curioso, né, porque a gente que vê isso no dia a dia fala para as empresas, assim, escuta, mas você vai lançar esse produto quando? Ah, eu vou lançar esse produto em em julho. Aí a primeira reação era, dá para você esperar mais um mês? Porque aí o que você vai subir online já fica adequado, etc, etc. Então esse tema casa, e tem muito mais importância do que as pessoas imaginam, diretamente com o cenário da prorrogação da LGPD. Porque se a lei vai ser prorrogada, que seja só por mais um tempo ou não, a gente não vai parar a atividade, né? Ainda mais no ambiente online. Como que eu adequo essas regras, então? Eu continuo usando só consentimento, que é o que o Marco Civil da Internet fala para o ambiente online, eu já tento imaginar que a LGPD pode servir de inspiração, alguma coisa nessa linha, então esse é um tema bem quente, assim, que acho que vale a pena a gente explorar com alguma profundidade. E acho que o maior medo que sempre existiu, e eu acompanhei isso muito de perto nos debates legislativos, era, e o ambiente online, ele fica fora da LGPD? Porque, afinal de contas, se o Marco Civil da Internet é uma lei anterior que já regulava isso, e a LGPD é uma lei posterior, mas que não fez expressa ressalva à revogação, a gente vai ter dois sistemas, como é que vai funcionar isso, né, de uma maneira geral? E claro que então, esse é um tema que, por conta desse adiamento da prorrogação, acabou ganhando uma força. Imagina quem, por exemplo, tem aí um projeto para lançar alguma coisa no ambiente online, já estava com tudo mais ou menos pronto e mastigado, e vira e fala o seguinte, bom, agora eu não tenho como fazer isso, porque eu ia fazer isso de acordo com a LGPD, mas a LGPD foi adiada, como é que eu trabalho isso? Então, esse é um primeiro tema, assim, que é polêmico, que eu acho que vale a pena a gente se aprofundar. E aí, vou primeiro falar desses temas, né, desses 5 temas, e aí dou mais umas pinceladas no tempo aqui que a gente tem. Outra coisa que a gente vê com uma frequência muito grande, além dessa questão da dicotomia entre Marco Civil e LGPD, e de novo, né, gente, só para falar desse ponto do Marco Civil, o ambiente online, ele não se resume às grandes empresas de tecnologia, né? Toda empresa hoje tem algum tipo de presença online, nem que seja o simples website institucional, até quando a gente olha como a economia é cada vez mais digital, né, onboarding aí de bancos, todo esse cenário aí de contas digitais, viagens, reservas, tudo aquilo que a gente faz e quer fazer, ainda mais vivendo neste momento, com muito mais dependência do online, ganha mais relevância, então, compreender essa dicotomia entre Marco Civil e LGPD. Então, acho que esse é um primeiro ponto, como eu estava comentando. E aí, um segundo ponto é como que fica, né, os direitos dos titulares na prática. A gente que eu, por exemplo, que vim do setor empresarial, conheço muito aí esses detalhes e as nuances do que as empresas estão fazendo ou deixando de fazer para ter as adequações, sempre tem essa dúvida, mas vamos lembrar que a lei foi criada para proteger os dados pessoais, né, lei de proteção de dados pessoais, o que significa proteger os titulares desses dados. E como vocês sabem, a lei traz uma série de direitos para os titulares de dados pessoais. Para muitas empresas choca, por exemplo, saber que, a partir de agora, é um direito do titular, por exemplo, ter não só acesso aos dados que ele ou ela tem,
como ser obrigado a fornecer uma cópia, e uma cópia em formato interoperável, que a pessoa, se quiser, transplanta para outro sistema, para outro serviço, para um concorrente. Aí, se ela pede isso diretamente, pode até falar de portabilidade, por aí vai. Mas, em cima disso, acho que um tema que a gente tem notado é justamente a dificuldade de fazer isso na prática. Acho que o maior erro, por exemplo, que eu tenho visto, já é uma coisa que eu queria comentar com vocês, né? É justamente uma situação em que, às vezes, algumas pessoas olham para os direitos do titular, quando está dito ali, por exemplo, eu posso pedir acesso aos dados, eu posso revogar meu consentimento, eu posso exigir que os dados sejam apagados, eu posso me opor ao tratamento se os dados estiverem desatualizados, se eles forem desproporcionais, todos aqueles direitos que estão mencionados na LGPD, tem muita gente tratando isso como se fossem direitos absolutos, né? Eu já vi cenários em que empresas estavam até começando a implementar sistemas equivocados, achando, não, se o cara pagar, pedir para pagar, eu não tenho o que fazer, porque aí eu vou precisar dessa informação, e a resposta é, gente, calma, não é assim que você operacionaliza. A LGPD, por ser a nova lei no pedaço, todo mundo tem esse afã de imaginar que então ela precisa ser muito bem resolvida, precisa estar todo mundo 100% em ordem para atender imediatamente aquilo que o titular pede, senão eu vou ser multado, a NPD vai me multar em 50 milhões. Calma, não é isso. A ideia por trás, então, de entender como que você aplica os direitos do titular na prática, passa, antes de mais nada, por lembrar que não são direitos absolutos e como quaisquer outros direitos, né, eles são balanceados. Vocês devem lembrar, né, quem lembra desses temas mais jurídicos, mais densos, né, aquela diferença entre princípios e regras, né, você tem o balanceamento dos princípios, que acontece muito no direito constitucional, privacidade está sempre presente no balanceamento, por exemplo, com liberdade de expressão e outros temas, e aqui é uma lógica muito parecida. Vamos dar um exemplo prático, né? Imagina se um titular de dados falasse o seguinte, eu me oponho ao uso dos meus dados para uma investigação antifraude interna. E aí você fala, tá bom, eu tenho que atender, vou apagar os dados. Claro que não é assim, né? Tem até uma frase famosa de um tributarista chamado Hugo de Brito Machado, alguns de vocês devem conhecer, que ele falava que a interpretação da lei nunca deve ser no sentido de permitir fraudes. E acho que a gente então tem que olhar para isso e lembrar que a gente importou o modelo legislativo europeu, mas nós estamos no Brasil. E o Brasil, a gente tem, infelizmente, gente agindo de má fé, tanto no setor empresarial, quanto consumidor individual, trabalhador individual. Então, olhar para esse equilíbrio sem deixar, no entanto, de atender é um tema bastante controverso e é uma outra coisa que acho que vale a pena entender. Ainda nesse tema, né, a gente tem, então, essas dúvidas, né? Qual que é a extensão concreta desses direitos? Quando que eu atendo, quando que eu não atendo? Quando exatamente, como que eu atendo? Decidi que eu vou atender, mas como que eu atendo? O sujeito me fala, eu tenho direito a ter o acesso a todos os dados pessoais que você trata aí dentro. Perfeito. Como é que eu atendo isso? Eu forneço uma cópia completa de absolutamente tudo? Imagina, por exemplo, um banco com quem você tem uma relação há mais de 20 anos. O banco pode ser que tenha 4, 5 endereços seus. Quantas transações você já não fez ao longo do seu histórico? Como que faz sentido atender isso? Será que eu, como titular, me é útil receber um monte de informação assim solta? Então, esses temas específicos, né, acho que são importantes de serem abordados. E uma outra dúvida ainda dentro desse aspecto é o quanto que as bases legais de tratamento afetam ou não afetam os direitos do titular. Porque, para quem não está familiarizado com o conceito, vocês vão se lembrar que bases legais de tratamento são aquelas justificativas jurídicas, né, aquelas permissões que a lei traz para justificar e autorizar o tratamento de dados. Consentimento, exercício regular de direitos, cumprimento de obrigação legal regulatória, execução de contrato, legítimo interesse, tutela da saúde, vida e integridade física, para falar dos mais conhecidos, né? E os direitos do titular também se balanceiam e se contrapõem a tudo isso. Então, do ponto de vista prático, a gente está vendo a necessidade de debater esse tema mais a fundo, porque muitas empresas, nessas horas de falar da implementação, ou mesmo a gente como consumidor, como titular de dados, fala, mas o que eu faço, né? O que eu posso de fato pedir? Vai mudar alguma coisa na minha vida? Então, equacionar isso, acho que é um tema que vale a pena, a gente identificou como um tema que vale a pena aprofundar. Depois disso, tem um dilema enorme, né? Que é até para saber em que extensão que eu atendo esses direitos, em que extensão que eu tenho essas dificuldades, o que eu implemento ou deixo de implementar, a gente tem a discussão de quais são os papéis dos agentes de tratamento, as definições de como cada um se enquadra. Para quem não está familiarizado com isso, vamos lembrar que a lei fala em papel de controlador e de operador. Então, o controlador é quem normalmente decide como e por que tratar os dados, né? Decide os meios e as finalidades de tratamento, ao passo que o operador é quem age em nome desse controlador, fazendo o tratamento propriamente dito. Aquele exemplo básico, né? A folha de pagamento que uma empresa roda num prestador de serviço externo, a empresa que entrega os dados é a controladora, quem roda a folha normalmente vai ser a operadora, porque só segue as instruções, etc, etc.
Só que, como a prática tem demonstrado, é muito mais complexo do que isso, né? A gente tem cenários em que prestadores de serviço originalmente são operadores, mas aí eles fazem coisas com aqueles mesmos dados, muitas vezes até com a concordância que se espera, né, do próprio cliente, e aí isso muda o papel deles. Então, acho que um erro muito comum que a gente tem visto, que merece ser aprofundado, é justamente essa lógica de tentar entender quando e como exatamente alguém é controlador e operador, e principalmente, gente, lembrar que isso é contextual. Nunca é relacionado a você sempre é uma coisa, você sempre é outra. Uma empresa que presta serviços pode ser controladora, e ela é controladora, por exemplo, em relação aos dados dos seus próprios empregados. Eu posso ser um serviço que presta esse tipo de intermediação, eu simplesmente recebo dados dos meus clientes de uma maneira geral, mas na prática eu vou fazer outras coisas com os dados do cliente, por exemplo, vou gerar um relatório analítico, vou fazer algum tipo de benchmark, vou fazer alguma outra coisa nessa linha, ou até o próprio tratamento dos dados dos meus próprios empregados, isso me coloca no papel de controlador em relação a essas atividades. Então, acho que entender melhor os papéis de controlador, operador, entender na prática o que cada um faz, quando que esses papéis se misturam, quais que são as consequências, é um tema, assim, que parece simples quando você olha a letra fria da lei. Se eu faço isso, eu sou controlador, se eu faço isso, eu sou operador, mas quem já viu tentar fazer essas definições na prática, vocês vão ver que nem sempre isso é óbvio, e as consequências são muito fortes, né? Vamos lembrar a primeira e mais básica delas. Quem define bases legais e quem tem que se preocupar em ter a base legal de tratamento é o controlador. Então, para uma atividade de tratamento em que uma empresa, uma entidade é caracterizada como controladora, ela precisa ter certeza que ela tem um fundamento jurídico, que ela tem uma base legal de tratamento. Então, eu estou lá na minha contabilidade achando que sou só operador. Resolvo fazer um estudo ali com base nos dados dos empregados de vários clientes, justamente porque me interessa saber essas nuances. Isso me transforma em controlador. Opa, o que isso significa? Eu tenho base legal para isso? Como que eu justifico? Será que eu preciso fazer relatório de impacto? Será que tem fundamentos aqui que eu vou precisar justificar? Será que eu tenho autorização do meu cliente? Eu precisaria buscar isso contratualmente? Então, essas nuances que são importantes. Assim como tem empresas que prestam serviços, mas elas controlam de tal maneira todos os detalhes do tratamento de dados, que na prática elas acabam sendo controladoras também. A gente tem aí, por exemplo, vários serviços no mercado, desde soluções, por exemplo, antifraude para e-commerce, ou até outros serviços que são prestados nesse caráter, obviamente assim, de recebe os dados de alguém, faz alguma coisa com eles e devolve um resultado, mas as nuances e os detalhes são tão grandes que esse prestador de serviço não se limita a ser operador, ele se torna controlador. E aí, de novo, então tem que se preocupar com as bases legais, entender o que está fazendo, etc, etc. E mesmo o operador, mesmo que ele não tenha essa obrigação direta de indicação de bases legais, ele obviamente tem essa preocupação de entender se o que ele pode fazer com os dados está coberto pelo contrato, o que acontece se ele tem suboperadores, ou seja, se ele passa isso para terceiros fazerem. Então, são questões simples que têm uma complexidade maior. Aliás, alguns de vocês que já me ouviram em outros eventos, outras palestras, já devem ter ouvido eu falar alguma coisa nessa linha, né? De que a LGPD tem algumas coisas que juridicamente são super complexas, mas que a operacionalização é simples, ou seja, uma vez que você consegue definir a tese, você caminha para qual lado seguir, qual contrato utilizar, quais termos, quais fundamentos seguir, como operacionalizar aquilo na prática, e você tem o oposto. Você tem cenários em que, às vezes, a definição jurídica não é complexa, mas a operacionalização de alguma coisa na prática é muito mais difícil. Seja gestão de consentimento, seja, por exemplo, assegurar, validar a identidade, no caso de direitos dos titulares, né, ter certeza que não está sendo fraudado e por aí vai. Então, acho que a ideia de aprofundar esses temas passa por isso. E aí, mais dois temas, né, que eu acho que vale a pena a gente destacar, até ligados mais ou menos entre si. O primeiro deles é, como vocês vão saber, quem é familiarizado com o assunto, uma das principais bases legais de tratamento, uma das mais flexíveis, uma das mais complexas de utilizar na prática, é o legítimo interesse. O legítimo interesse, para quem não está familiarizado, é uma das bases legais previstas ali no artigo 7º, inciso 9º da LGPD, e essa base legal, ela tem a ver com uma análise de risco e uma entidade ou uma empresa resolver assumir certos riscos. Por quê? Porque o legítimo interesse, ele parte da premissa que vão ser balanceados os interesses da empresa ou de terceiros, e esses terceiros podem ser, obviamente, tanto parceiros de negócio, como a sociedade de uma maneira geral, e os direitos dos titulares. Então, a primeira coisa é saber, posso ou não posso usar legítimo interesse? E aqui é curioso, porque
muitas vezes as pessoas entram numa lógica do tipo, bom, se eu preciso disso para o meu negócio, eu posso justificar por legítimo interesse. E é muito mais complexo do que isso, porque se bastasse alegar legítimo interesse, a coisa seria simples, só que aí ia acontecer com o legítimo interesse exatamente o que o legislador buscou evitar, que era o quê? Que o legítimo interesse fosse visto como uma carta aberta, como um cheque em branco, como uma possibilidade aí ampla de fazer qualquer coisa e alegar, eu tenho legítimo interesse. Quase que, né, ironicamente, vira aquele tipo de argumento vazio, né? E quem, por exemplo, vê direito constitucional, como eu, né, a gente lamenta muito que dignidade da pessoa humana é uma expressão que virou chavão, né? Você vê dignidade da pessoa humana ser citado para justificar coisas absolutamente diferentes, né, posições antagônicas e coisas dessa linha, e o legítimo interesse corre um pouco desse risco se ele não for bem pensado. E ele foi regulado pela legislação. Tem um artigo específico, o artigo 10º, né, que traz ali, de certa maneira, alguns dos elementos que um teste de legítimo interesse, né, um Legitimate Interest Assessment, né, o LIA, o LIA, como muita gente gosta de chamar, exige. Coisas, por exemplo, estão sendo levadas em consideração as expectativas do titular? Ou seja, será que eu estou balanceando isso não só em relação aos direitos desse titular, mas o que realmente ele espera do ponto de vista prático? Então, esse é um primeiro grande ponto, né? E o que significa esperar? Qual que é a expectativa do titular, né? Tem gente que confundia isso com o legítimo interesse do titular. Não, o legítimo interesse é da entidade que vai fazer o tratamento, mas a expectativa do titular é algo que entra nessa ponderação. Então, está na lei isso, não é uma coisa que você está importando um modelo de fora, etc, etc. Por outro lado, o modelo de fora ajuda a entender como será que isso vai ser operacionalizado na prática, quer dizer, que tipo de relatórios e testes e documentações que eu preciso fazer quando eu quero usar legítimo interesse. Porque, de novo, para quem não está familiarizado, o legítimo interesse, ele exige que você saiba, então, se os dados que você vão utilizar são realmente necessários para o que você precisa fazer, e realmente necessário, gente, não é útil, não é, seria legal ter, nice, poxa, vamos usar, não é pertinente, tem a ver, não, é necessário, realmente é necessário isso daqui, ou daria para fazer isso de outra maneira? Então, acho que esse é o primeiro grande ponto, que às vezes as empresas esquecem dessa ponderação. Na lógica vai muito assim, eu vou usar porque não tem outro jeito, mas não tem outro jeito mesmo. E aí acaba sendo o papel do advogado, do gestor, da área de proteção de dados, do DPO, da área técnica, aí quanto mais gente estiver envolvida, às vezes até melhor, explicar isso e ponderar isso de verdade. E às vezes nesse trabalho profissional a gente se depara com N situações em que uma empresa, uma entidade traz um cenário razoavelmente complexo e você vê que eles estão fazendo a coisa do jeito mais absurdo e que dá para continuar fazendo o que eles querem, porque o objetivo era ter, às vezes, o insight da informação, mas não necessariamente olhar para certos trechos de dados que não eram necessários para aquela finalidade. Eu já me deparei com cenários, por exemplo, em que relatórios na área médica eram utilizados num contexto em que o que interessava saber era só a opinião final de um paciente, não interessava saber quem era esse paciente. E aí as empresas, por falta até de uma cultura de proteção de dados, por falta aí desse tipo de conversa, de treinamento, imaginavam que estava tudo ok, porque afinal de contas nunca ia sair de dentro da empresa. E não enxerga o quanto que isso pode representar um risco de segurança, um problema de vazamento, dificuldade em conformidade, por aí vai. Então, acho que dedicar aí um pouco de aprofundamento para o legítimo interesse é uma coisa que a gente sempre tem recomendado, né? Justamente para saber isso, como que eu faço no dia a dia. E, aliado a isso, já que eu falei que é uma análise de risco, você vê que dados precisa, você vê qual é o seu legítimo interesse, e você vê como que você está ponderando isso em relação aos direitos do titular, a lei te exige documentações. E um dos pontos polêmicos, por exemplo, é esse. Mas e aí? Eu preciso de um relatório de impacto, eu preciso explicar, além do que eu pensei para o legítimo interesse, eu preciso justificar com clareza o que eu faço para salvaguardar esses dados, o que a lei chama, né, de medidas técnicas, administrativas e organizacionais, né, de uma maneira geral. Ou seja, será que eu consigo demonstrar dentro de casa que o que eu estou fazendo faz sentido ou não faz sentido? E o legítimo interesse, por ser um risk assessment, por ser uma assunção de risco, né, sempre é risco usar legítimo interesse, porque se a autoridade discorda do seu assessment, da sua avaliação, o que acontece? Você está fazendo um tratamento ilegal. Então, por isso que isso é tão importante, e acho que debater isso mais a fundo e entender os riscos envolvidos é uma coisa que vale a pena aprofundar. E aí, o quinto tema, né, que a gente identifica na prática, já que todo mundo precisa, de alguma maneira, conseguir fazer aí marketing com as suas atividades, é justamente dedicar um pouco de tempo para as atividades de marketing. Aqui eu não estou me referindo só a marketing digital, marketing de uma maneira geral,
porque é algo que faz com que as empresas mais usem dados, né? E eu não sei a área aqui de cada um, mas normalmente os departamentos de marketing acabam tendo um certo antagonismo, né, com o departamento jurídico. São até prontas aquelas piadas, né, de que o inimigo natural do departamento jurídico é sempre o departamento de marketing, e eles falam a mesma coisa lá, né? O marketing vai, faz evento, faz loucura, sem contrato, aí o jurídico vai lá e tem que arrumar. Em compensação, o marketing tem uma ideia genial e às vezes o jurídico, por medo de qualquer risco, por menor que seja, quer barrar tudo. Então, acho que ter essa proximidade da LGPD com as atividades de marketing até ajuda nesse relacionamento para o dia a dia no futuro. E acho que esse é um ponto bastante importante que na prática profissional, na prática aí docente, eu identifiquei como um dos pontos que acho que valia a pena explorar aqui com um pouco mais de profundidade. Vamos dar alguns exemplos, né? Prospecção de clientes novos, né? Posso fazer isso como, de acordo com o LGPD? É até engraçado, porque algumas pessoas falam, então eu tenho que ter opt-in para tudo, né? Acho que uma das coisas mais falsas que se fala a respeito de proteção de dados é que tudo precisa de consentimento. Isso continua saindo errado na imprensa, na mídia, às vezes até em aula, às vezes até em algumas opiniões aí por aí. E não é isso, né? Como, por exemplo, eu faria prospecção de cliente novo se eu dependesse de consentimento automaticamente? Prospecção não é justamente entrar em contato com gente que eu não conheço para fazer uma publicidade de um produto que talvez seja de interesse daquela pessoa? Como que eu prospecto tendo que pedir autorização primeiro? Aí eu já conheço a pessoa, já tive algum contato original. Uma coisa é eu abordar e depois eu respeitar um opt-out, ou seja, mandei uma oferta e aí eu respeito o opt-out. Outra coisa é tudo, absolutamente tudo precisa de consentimento, como os europeus acabaram fazendo. E aqui acho que vale a pena, né, aprofundar, entender isso um pouco mais de detalhe, porque tem muita gente que pensa exatamente isso. Poxa, tem que ser igualzinho na Europa. Acho que outro mantra, outra falha grotesca que a gente vê nesses sistemas de proteção de dados é imaginar que se eu fizer tudo igual ao que eu estou fazendo na Europa, automaticamente, então, está tudo certo, está tudo correto, não vou ter problema nenhum. Quando, na verdade, a lei brasileira, apesar de muito inspirada, de ter trechos praticamente idênticos ao GDPR, ela tem nuances muito importantes. Um exemplo clássico, né? Não existe a base legal de exercício regular de direitos no GDPR. E ela é uma base legal que justifica um monte de coisa no Brasil, desde retenção de dados, de documentação, para eventual ação judicial futura, desde eventualmente como as empresas vão ter o relacionamento com o consumidor. Então, às vezes, o consumidor na atividade de marketing fala, eu não quero mais receber a publicidade. Perfeito. Mas é um consumidor potencialmente litigioso. Você vai querer manter os dados desse consumidor sem mandar a publicidade para ele, mas você precisa manter essas informações para, eventualmente, se defender de uma ação judicial ou até para terminar de honrar o contrato com ele ou ela. Então, essas nuances, esses cenários que nas atividades de marketing são importantes, porque o que a gente tem visto ser debatido? Alguns marqueteiros, eles têm uma impressão tão ruim da LGPD, mas tão ruim, que alguns chegaram a achar que a mídia ia acabar, a mídia programática, né, a publicidade digital ia acabar, que a gente ia ter que voltar para um modelo da Idade da Pedra, em que a internet como a gente conhece ia acabar, tudo ia virar serviço pago. E, gente, não é nada disso. Então, eu acho que, vendo isso no dia a dia, esse é um tema que vale a pena se aprofundar. E acho que no aspecto aí do marketing, né, as grandes dúvidas são sempre as mesmas, né? Além de prospecção, como é que eu mantenho uma base de dados ativa? Como é que eu continuo entrando em contato com essas pessoas? Que tipo de sistema eu crio para gerenciar? Quais são os desafios de gerenciamento disso quando eu tenho intermediários na cadeia? Por exemplo, eu posso ter um marketing mais arrojado que usa, por exemplo, vários parceiros, vários intermediários e está todo mundo tratando dados pessoais a partir de uma mesma base. Como é que eu resolvo isso se um desses parceiros resolve violar a legislação, resolve ir além do que seria correto, não segue as instruções? Então, tem essas preocupações de como que eu faço isso no dia a dia. E outra, né? Que bases legais são permitidas caso a caso? Quer dizer, o legítimo interesse que a gente acabou de comentar é mesmo, então, uma carta aberta, é mesmo um cheque em branco para fazer publicidade ou tem certas regras? Claro que tem certas regras, claro que tem alguns limites e ver isso no dia a dia na prática tem a ver também com entender qual o grau de risco que cada empresa está disposta a assumir e deixar de assumir, né? E acho que essa lógica de manter o relacionamento e ter certeza de que agora esse paradigma muda, ou seja, antes o titular era obrigado a aguentar todo tipo de ligação, todo tipo de encheção, e hoje ele vai estar no controle. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu quase estou desistindo de ter telefone fixo, né? Nunca alguém me liga no telefone fixo de verdade. Sempre é um robô.
né? Até porque tudo foi substituído por celular, WhatsApp, outros serviços, etc, etc. Mas a parte hilária é essa, quer dizer, o telefone fixo ele virou quase que a central de spam hoje em dia, né? O pessoal reclamava tanto, né, do spam no e-mail, e, ironicamente, às vezes é o telefone, né, que está sendo, e fora o SMS, né, que está sendo aí um dos canais mais, assim, que importuna as pessoas. Agora, tem que tomar cuidado com o oposto, né? Tem gente que acha, então, que a LGPD ia acabar com o marketing. Se nem o GDPR fez isso na Europa, e olha que os europeus são bem, assim, avessos à publicidade, são bem avessos ao uso de dados pessoais para publicidade, tanto são que lá no GDPR você tem uma norma separada, né, um trecho específico num artigo, dizendo que o titular tem direito de se opor ao tratamento de dados para fins de publicidade. Esse direito não tem equivalente na LGPD, já tem uma nuance importante aí para ver que, em teoria, você tem mais flexibilidade no Brasil do que você tem na Europa, só que aí você cai, às vezes, em alguns desafios. Quem, por exemplo, lida com empresa internacional, multinacional, eles vão falar o seguinte: legal, que bom que no Brasil isso é mais flexível, só que eu preciso seguir um modelo estrangeiro, porque eu não vou recriar sistemas, eu não vou mudar como eu funciono, como eu rodo, só por conta disso. Então, essas nuances são importantes porque você também tem o contrário. Você tem empresa que fala o seguinte: poxa, que bom, então o Brasil talvez tenha teses mais flexíveis, então vamos tentar explorar isso, vamos tentar olhar para isso. E aí tudo isso casa, então, com esses temas que voltam para o início da nossa conversa, que é tudo isso daqui a gente tem visto, e a ideia é debater esses assuntos com profundidade, justamente com base naquilo que a gente tem visto no dia a dia, naquilo que parecem ser as melhores práticas de mercado dentro de uma razoabilidade, e tudo isso na ausência de uma NPD, que obviamente poderia esclarecer todos esses pontos aqui que eu trouxe. Agora, eu acho que esse tipo de estudo aprofundado, que esse tipo de iniciativa, que é papel de todos nós, né? A gente aprende junto, constrói junto, faz tudo isso junto, é justamente nessa linha de entender como que essas melhores práticas em cada um, por exemplo, desses temas que eu comentei aqui, vai ajudar não só a mostrar para a NPD e para as outras autoridades nesse meio tempo, como é que isso vai funcionar. Porque uma coisa, gente, eu não quero que ninguém saia da live sem lembrar disso, né? Não se iludam de imaginar que essa vai ser uma norma sem sanção. Se a NPD ficar sendo aí enrolada, não aparecer em algum momento, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente já está vendo isso na prática, né? A gente tem aí a atuação de órgãos, por exemplo, do Ministério Público, mais conhecido o Ministério Público Federal e Territórios, né, que tem aí uma atuação bastante intensa em temas de proteção de dados. Meu modo de ver, até um pouco avançando o sinal em alguns temas, né? Tem aí esse conhecimento, várias empresas receberam pedidos desse órgão especificamente para apresentar já os relatórios de impacto à proteção de dados, sendo que é uma exigência que nem está clara ainda na lei quando vai realmente estar presente ou não. Eu, por exemplo, entendo que quando uma empresa usa legítimo interesse, deve fazer o relatório de impacto, por conta da redação do artigo 10, parágrafo 3º, mas essa posição está longe de ser unanimidade, pode ser que a autoridade pense diferente, e já tinha gente no Ministério Público querendo que as empresas apresentassem isso, sendo que a gente está nessa etapa de adequação, de entender, etc, etc. Então, acho que o grande ponto aqui era justamente tentar mostrar quais são esses grandes temas e aprofundar cada um deles. Só que aí a gente se deparou, né, o pessoal aqui da WithLab e eu, né, o LGPD Acadêmico, com um desafio óbvio, né? Como que eu faço isso em uma live de 1 hora? E a resposta é: eu não faço, né? Eu não consigo me aprofundar em todos esses temas de uma maneira tão rápida, né? O que então vai fazer sentido para a gente? E aí acho que é a primeira novidade aí que a gente queria anunciar para todos vocês. Pessoal da WithLab, pessoal do LGPD Acadêmico, então a gente teve a ideia de fazer aí junto comigo uma maratona. E essa maratona então vai consistir em 5 encontros diferentes, né? Todos eles comigo, todos eles eu fazendo aí essas apresentações sobre esses temas específicos que eu consegui trazer a pincelada aqui para vocês. Então, em vez de tentar acomodar todos esses assuntos de uma vez só e ficar com conhecimento atropelado, a ideia foi justamente, então, aproveitar esse momento em que a gente está precisando conversar, está precisando trocar essas ideias, fazer esse aprendizado conjunto e se preparar com qualidade para a LGPD e fazer aí esses 5 encontros, aí já tem as datas até marcadas, né, a partir de quinta da semana que vem, vai ser aí todas as quintas-feiras às 7h30, todos esses encontros aí comigo, e aqui que acho que é a grande novidade que eu queria trazer para vocês, né? Depois, obviamente, a Remy vai dar os detalhes, todos os links, etc, etc, mas
Eu só topei participar desse projeto, e isso foi uma premissa, assim, não tinha nem como continuar a conversa se não fosse isso, se a gente criasse isso em algum modelo acessível. E óbvio que a gente tem custo, a gente tem o tempo, tem desde a estrutura tecnológica para viabilizar esse tipo de encontro, tem tanto o tempo da gente, né, que é escasso, eu trabalho assim como todos vocês, então eu não tenho aqui os detalhes, né, mas a ideia aqui é lançar essa maratona, fazer esses encontros a um preço muito acessível. É uma coisa que é paga, não é gratuita, vamos deixar claro, porque senão também fica difícil da gente conciliar todos os interesses conjuntos, mas a premissa era essa, quer dizer, o que eu tenho visto no mercado que me dói um pouco o coração? Acho que pouca sensibilidade com o momento econômico que a gente está vivendo, né? Quer dizer, a gente vê alguns cursos de EAD a valores assim estratosféricos, alguns até com salário, com valor mais alto de salário de algumas pessoas, e você fala assim, poxa, mas se a ideia é democratizar conhecimento, vamos fazer de uma maneira diferente. Então, é um modelo novo que a gente aposta, torce aí para dar certo, né? Remy, se quiser colocar de novo aí na telinha, né, os encontros, só para eu comentar mais um pouquinho deles, justamente para a gente ter um pouco esse aprofundamento. E aí a premissa era essa, quer dizer, longe de eu querer dizer, é só comigo, só eu que falo, não, assim, eu sentia muito essa demanda, né, muita gente me pedia, era uma coisa recorrente em todos os lugares que eu dou aula, adoraria fazer seu curso, mas não tenho condição de vir para São Paulo, ou adoraria fazer o seu curso em tal lugar, né, mas além de ele não ser onde eu moro, custa uma fortuna. E aí eu falei, poxa, então vamos aproveitar esse momento do online, fazer esse compartilhamento e colocar o preço realmente acessível para todo mundo, numa lógica do tipo, né, espero que assim como vocês estejam gastando menos e economizando mais, aí vendo o que vai acontecer, e acho que uma coisa que eu aprendi na minha carreira é que investir em educação é uma coisa que a gente leva para a vida como um todo, né? Acho que 3 pontos de carreira que eu aprendi, que eu sempre gosto de compartilhar, né? O primeiro deles é sempre tomar um cuidado para lembrar que a gente nunca é o sobrenome, nosso sobrenome nunca é o lugar onde a gente trabalha. Tem que tomar muito cuidado de lembrar que um dia você está num lugar, no outro dia você pode não estar, né? E acho que eu vejo muita soberba, eu vejo muita vaidade no mundo jurídico, né? E infelizmente isso está espirrando em alguns setores acadêmicos também. E eu acho que não precisa de nada disso. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece há alguns anos sabe, né? Eu saí de um bairro em São Paulo chamado Vila Zelina, né? Na zona leste de São Paulo, né? Concentração lá de russos, lituanos, historicamente, né? Estudei, né? Entrei na universidade pública, fiz São Francisco, fiz mestrado e doutorado na São Francisco, fiz pós-doutorado em universidade pública nos Estados Unidos, lá na Berkeley, e assim, eu percebi as oportunidades que eu tive e o quanto é importante alguém estar preocupado com essas mesmas oportunidades. Eu acho que hoje o mercado jurídico está num cenário muito competitivo e de vaidade na linha do tipo, eu não vou ensinar porque aí o meu concorrente vai fazer e vai pegar o serviço, e gente, a premissa não é essa. Eu acho que aqui a gente tem um mercado absurdamente grande. Se o teu sonho é trabalhar com LGPD e assessorar empresas, tem tanta empresa, tem tanta gente, tem tantas coisas acontecendo que mercado vai existir. E mesmo que você não queira atuar especificamente só com isso, esses temas também foram selecionados partindo de uma premissa que é algo que eu sempre digo, né? O advogado empresarial hoje, moderno, ele acaba precisando ter esse tipo de conhecimento básico sobre alguns temas. Assim como eu tenho noções de direito tributário, tenho noções de direito do trabalho, mas obviamente não conheço as nuances, né? Eu não passo vergonha numa conversa, claro que eu preciso consultar algum especialista na hora que aparece um tema mais específico. E acho que a lógica é mais ou menos a mesma. A demanda jurídica e operacional sobre proteção de dados vai ser uma coisa onipresente, e aí então a ideia foi fazer justamente essa parceria aí com o ITLab, partindo da premissa que seria algo, acessível, 2, de qualidade, e 3, que obviamente tivesse aí apoio, tivesse aí aderência, e a gente escolheu aí fazer essa surpresa aí na live, em vez de já lançar, vender, e não sei o que, etc, para até ouvir vocês e entender melhor como que isso vai funcionar. Então, essa era a primeira novidade. E acho que a segunda novidade, que é casada com a primeira, é que já para abrir essa ideia aí, né, da parceria e ter a gente, instigar vocês aí com a maratona, a gente vai fazer, já com os presentes aqui na live, um sorteio, né? Nós já vamos sortear, pelo que eu entendi, Remy, me pega aqui os detalhes, 2 maratonas já, e aí com você para explicar as regras e os detalhes, porque aí eu vou entregar todo o conteúdo. O operacional, vocês que mandam.
Na verdade, o sorteio vai acontecer nas nossas redes sociais, então eu já estou colocando aqui embaixo para a galera começar já a acompanhar e seguir as redes sociais tanto do acadêmico, da UIFLab e do Leonardo, vai ter algumas condições. E, de fato, vamos sortear 2 maratonas, ou seja, o combo dos 5 dias. Então, acho que vale a pena, vai ser um belo sortudo quem ganhar essas 2 maratonas. E o legal é que vocês têm que indicar um amigo. Então, eu vou falar a regra do sorteio para vocês. Basicamente, vocês têm que seguir as três contas, né? A da UIFLab, do LGPD Acadêmico e do Marcel Leonardi. Vocês precisam indicar um amigo. E aí a gente vai fazer um sorteio no dia 6/5, um dia antes da primeira aula, né, da maratona do Marcel. E já estou dando as dicas, porque a gente faz toda aquela validação e vocês sabem como funciona. Não vale marcar aquelas páginas de marcas, perfil fake. Marquem realmente um amigo, uma amiga que realmente vai usufruir desse curso, dessa maratona, porque a gente está falando de Marcel Leonardi, então é um conteúdo que vale muito a pena. Então, vão seguindo, fiquem ligados, a gente vai começar já a divulgar o nosso sorteio. E acho que eu queria falar do óbvio, né? Os dados de vocês serão usados apenas e tão somente para a finalidade do sorteio, etc, etc, de acordo com as melhores premissas de proteção de dados, né? A gente não vai passar essa vergonha, não, tá bom? Estou vendo aqui alguns pedidos no chat para sortear. Eu estou vendo os pedidos aqui no chat para sortear a minha cadeira. Por enquanto, ainda não. Vamos ver como que essa iniciativa vai se desenrolar. Não, até isso acho que foi um bom ponto que você tocou. Se vocês entrarem na página da compra, a gente já entrando, né, respeitando as condições do LGPD, apesar dos apesares, a gente já deixou tudo isso bem claro, em que condições que a gente vai utilizar, e vocês seguem lá as recomendações. Então, só para a gente seguir, acho que foi uma puta live em relação ao conteúdo, e tem muita pergunta, Leonardo, muita pergunta. Então, vamos para esse é o momento. Vamos lá. Então, é hora de destrinchar. Eu até vi algumas pessoas pedindo para a gente aprofundar alguns desses temas, mas a ideia era primeiro trazer essas pinceladas para agora interagir com vocês e ver as perguntas. Vamos lá no jogo. Vai mostrando aí que eu vou responder. Não, fechou. Vou selecionar alguns, vou pegar uns que participaram desde o começo. Foi o Lucas, 4:20. Deixa eu pegar. Não, deixa eu pegar, vai o do 4:23. Melhor pegar o que eu já considerei no grupo. Tem um do Lucas Paglia. Você acha que se existisse a ANPD de fato, os dados relacionados ao Covid-19 seriam tratados diferentes? Mas não tenha dúvida. Se você for olhar para o que aconteceu na Europa, todas as autoridades de proteção de dados relevantes, né? Relevantes não que haja autoridades irrelevantes, mas relevantes é a palavra errada, influentes, né? No sentido de, por exemplo, a autoridade do ICO do Reino Unido, a irlandesa, que apesar de ser um país pequeno, onde estão concentradas todas as grandes sedes das empresas de tecnologia, francesa, alemã, espanhola, portuguesa, italiana, praticamente todas elas soltaram recomendações e orientações sobre o uso de dados pessoais, chamando a atenção para o óbvio, né? Eu acho que a fala da autoridade irlandesa e da autoridade inglesa do Reino Unido foram muito coerentes no sentido de dizer, olha, leis de proteção de dados não proíbem nada. Claro que a gente vai ter a tutela aqui da saúde e tudo mais. Se a gente fosse traçar um paralelo, por exemplo, no direito europeu a gente tem a figura do GDPR, né, que é, obviamente, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, e lá uma das bases legais chama-se Vital Interests, né, ou interesses vitais, na falta de uma tradução melhor. E Vital Interest é uma coisa interessante porque acaba sendo mais abrangente do que muita coisa e não tem um equivalente no Brasil. No Brasil, a gente tem tutela da saúde, que é para profissionais de saúde, área médica, etc, etc, entidades de saúde, né, as health entities de uma maneira geral, mas a gente tem o guarda-chuva da tutela da vida e da integridade física, né, que está ali tanto para o dado pessoal sensível, que é o caso do dado de saúde, quanto para o dado pessoal comum. Então, um dos papéis elementares, se a NPD existisse, seria justamente já
ter algumas diretrizes, algumas orientações, justamente para evitar essa discussão monstro que a gente está vendo agora, que é toda a polêmica que a gente está vendo, né? Que é, por exemplo, pode ou não pode esse programa, afinal de contas, né? É constitucional ou inconstitucional esse programa relativo ao monitoramento dos celulares? Eu sempre me divirto, né? Até comentei num grupo outro dia, o pessoal falando, não, mas o celular e celular aquilo. Eu falei, gente, vocês sabem que o celular ainda não é um apêndice do corpo humano, né? Você pode sair de casa sem levar, né? Então, tudo bem que a gente quase não faz isso, mas não é também como se o monitoramento fosse isso. Mas aí, né, o Danilo Doneda, grande amigo aí, professor, comentou, nunca se esqueça que tem apps que monitoram, inclusive, se o celular está em uso ou não, né? Que é justamente aí que está o problema, às vezes. Por outro lado, uma coisa que acho que vale a pena comentar nessa pergunta, para já passar para outra, também não quero alongar demais, um pouco combater o medo, né? Vi sua pergunta, Matheus. Combater um pouco do medo, da preocupação de uso secundário de dados. Então, eu estava dando uma olhada, por exemplo, nas manifestações, nas ações que foram impetradas, nos argumentos que são utilizados, às vezes, para justificar não utilizar os dados ou parar o compartilhamento. E é interessante que, muitas vezes, a objeção não é a finalidade específica em si, e sim um medo de uso secundário de finalidades derivadas. Então, nesse debate, por exemplo, da Covid, parece ter um certo consenso de que o monitoramento é útil para ver o grau das pessoas em não só tolerar a quarentena, como está, de fato, em conformidade com a quarentena. Né? Quer dizer, não que seja necessariamente uma coisa que todo mundo está gostando de fazer, mas dá uma métrica para saber, né, como que a gente continua tocando as políticas públicas. Mas o medo é, e depois? Esses dados vão ser usados para alguma outra coisa? Como é que vai ser feito ou não vai ser feito? E aí eu gosto de repetir uma frase que o ex-ministro do STF, o Aires Brito, falava muito, que era que não é por medo do abuso que a gente vai proibir o uso. E acho que aqui é que entra tão forte a ausência de uma NPD. Porque se ela existisse, as diretrizes básicas para isso já estariam no lugar. E aí você teria pelo menos um ponto de referência, porque opções diferentes, opiniões diferentes apareceriam, mas acho que esse é um ponto que precisa ser muito bem explorado, sabe? Então é uma coisa que a gente lamenta muito, que faria uma diferença brutal para evitar tanto debate, tanta tinta, tanta coisa gasta aí, né? Como um colega gostava muito de falar, às vezes você tem muito calor e pouca luz nesses debates, né? E acho que acaba sendo isso que uma ausência da NPD faz. Eu vi uma pergunta aqui do Matheus, Remy, tem uma fila ou eu posso... Eu vou jogar essa que é a mais recente, mas já vou te fazer outras perguntas. Tá bom, tô vendo aqui a pergunta do Matheus. Tudo bem, Matheus? Obrigado aí que você tá vendo aí, foi aluno meu aí, grande amigo, né? Espero que esteja tudo bem. O Matheus fala, Marcelo, poderia falar um pouco como acho que devemos interpretar o legítimo interesse de terceiro na LGPD? Claro. Acho que uma coisa que algumas pessoas não notam, e até um dos temas que eu vou querer aprofundar bastante lá numa das nossas maratonas, né, no tema específico sobre legítimo interesse, é justamente esse ponto do legítimo interesse de terceiro. Às vezes as pessoas param e imaginam que o legítimo interesse só se aplica para o próprio controlador, para a própria empresa, e falam, eu não sei se eu tenho mesmo, meu legítimo interesse pode ser fraco, etc, etc. E a figura do legítimo interesse de terceiro, que também existe no direito europeu, é muito importante aqui. Vocês até vão se deparar com alguns cenários práticos em que, às vezes, uma atividade de tratamento é muito mais justificada por um interesse de terceiro do que pelo interesse da própria empresa ou entidade que faz aquilo. Vou dar um exemplo concreto. Tem uma empresa, por exemplo, que faz serviços de QIC, né, Know Your Customer, Know Your Client, para várias entidades aí do setor financeiro. E uma coisa que eles mantêm é um banco de dados de pessoas do mundo inteiro envolvidas em certos tipos de condutas perigosas. Então, se uma pessoa está numa lista de potenciais terroristas, vai parar nesse cadastro. Se é uma pessoa que está sendo investigada por quadrilha, lavagem de dinheiro, tráfico, vai parar nesse tipo de cadastro e por aí vai. E aí é interessante porque quando essa empresa foi questionada na época do GDPR, como que ela justificaria tudo isso, o argumento que eles construíram foi muito nessa linha, de dizer o seguinte, olha, a sociedade tem um legítimo interesse em que esse tipo de banco de dados exista para prevenir fraudes, para impedir golpes, para monitorar o comportamento, ou melhor, não é bem monitorar o comportamento, mas compreender melhor como essas pessoas estão agindo ou deixando de agir para ter certeza se faz sentido seguir e fazer negócios com elas ou não.
naquela coisa. Bom, vou fazer uma grande parceria, uma grande compra de uma empresa, aí eu levanto que os gestores dessa empresa estão envolvidos numa investigação de lavagem de dinheiro. Será que eu devo seguir com essa transação? Será que faz sentido? E por aí vai. Então, isso acho que é um ponto. E essa empresa, nos seus termos de uso, na sua política de privacidade, ela fez um raciocínio super bacana, que eu achei legal de ver, que era dizer isso: olha, a gente age em nome do legítimo interesse dos nossos próprios clientes em fazerem essa checagem e no legítimo interesse da sociedade como um todo e que essa checagem seja feita. E aí, na linha seguinte, eles comentam: claro, nós também temos um legítimo interesse em ter um negócio que faça tudo isso. Mas se você fosse imaginar como é que eu pondero cada situação, é muito mais fácil um regulador olhar e falar o seguinte: realmente, um banco de dados que atrele, obviamente com informações verídicas, esse tipo de coisa, faz todo sentido. É muito lógico que você consiga justificar isso pelo legítimo interesse de terceiro. Vamos dar um outro exemplo mais polêmico. Imagina um cenário, por exemplo, da publicidade digital. Você visita qualquer site hoje em dia e esse site te rastreia, né, para saber, não exatamente, às vezes nem interessa para o site saber quem você é, interessa saber suas preferências, seus gostos, o que você clica, deixa de clicar, lê, assim, aquilo que ele consegue tentar entender a seu respeito, consegue inferir a seu respeito. E aí, muita gente fala o seguinte: mas como é que um tracker, como é que uma empresa dessa que está lá com o WebBeacon, com o Pixel, com o cookie que seja, ali na página, justifica a existência dela? Porque, afinal de contas, eu estou visitando um site, quem está me rastreando é uma outra empresa. E essas empresas também constroem um entendimento, às vezes elas usam consentimento, é verdade, mas como consentimento é uma coisa quase que muito difícil de ser alcançada nesses cenários, né? O que você tem aqui? Você tem aqui uma lógica de que eles dizem o seguinte: bom, eu uso o legítimo interesse do próprio portal, por exemplo, do próprio site em que eu estou, justamente porque esse portal, se não apresentar publicidade customizada, ele não tem receita suficiente para continuar existindo. Então, o bacana do legítimo interesse de terceiro é que ele permite uma série aí de teses e de ideias aí a respeito de justificar certas atividades de tratamento, e eu vejo isso com muito bons olhos. Eu fiquei muito satisfeito quando isso estava sendo debatido, tendo trabalhado tanto pelo legítimo interesse no processo legislativo, que até uma anedota que eu nem sei se todo mundo sabe, né, mas eu gastei quase um ano da minha carreira para convencer o Poder Executivo de que era seguro colocar o legítimo interesse na lei com algumas salvaguardas. Claro que eles não me deram ouvidos, eles foram dar ouvido só para o Conselho da Europa depois, né? Ninguém também ia acreditar só porque o Marcel falou, está falado, também não é assim, né? Mas foi interessante de ver o longo debate que precisou acontecer na época com o Poder Executivo para justificar que o legítimo interesse seria uma alternativa viável, que não era um bicho de sete cabeças e que já existia na Europa desde 1995, né? Então não era um instituto novo, não era uma coisa nova. E acho que eu só encerro essa resposta rapidamente para falar que, óbvio que isso não elimina todas as salvaguardas, né? Legítimo interesse de terceiro, assim como outro legítimo interesse, você precisa dar transparência, você precisa documentar, precisa ter todo esse raciocínio jurídico montado. É verdade, porém, e essa é uma ressalva bastante importante, que o legítimo interesse do controlador é mais regulado. Se você lê o artigo 10º, por exemplo, ele fala que quando o legítimo interesse for utilizado pelo controlador, etc, etc, etc. Já o legítimo interesse de terceiro não diz exatamente a mesma coisa, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Diga lá, Remy, eu estou vendo uma pergunta do Gustavo, não sei se já é essa ou se eu devo essa falar. Mesmo, do Gustavo Zaniboni. Isso, Marcelo, diga. Neste caso dos Pixel que você falou agora, você acha que há transferência internacional? Você acha que esses caras do legítimo interesse de terceiros viram controladores? Então, transferência internacional, ela acontece sempre que existe o tratamento de dados realizado fora do país, ou quando esse tratamento ele é feito a partir de uma entidade estrangeira dentro do país. Se você for pegar ali as regrinhas do artigo 4º, que fala quando a LGPD se aplica, terceiro, não quarto, do artigo 3º, elas comentam exatamente isso, quer dizer, que a LGPD tem aplicação para qualquer atividade de tratamento, independentemente do meio, ou seja, pode ser papel, pode ser online, independentemente do país sede, por aí vai. E o nome transferência internacional, de fato, causa uma certa confusão, porque algumas pessoas acabam tendo a percepção de que transferência internacional é uma coisa assim, eu simplesmente pego a transferência internacional, eu só teria transferência internacional quando de fato um dado circula de uma ponta para outra. E na verdade, o próprio início da atividade de tratamento já representa uma transferência internacional. Vamos dar um exemplo.
Aqui a gente está falando aqui das nossas redes sociais, né? O uso dessas redes sociais, a hora que alguém cria uma conta numa rede social, por exemplo, o Instagram, já acontece a transferência internacional. Não é, porque eu estou no Brasil, criei a conta no Brasil, mas quem está fazendo o tratamento dos meus dados, no caso, obviamente, do Instagram, é o Facebook, que é a empresa que controla o Instagram, né? Um dos produtos aí, Facebook, etc, etc. Então, acho que esse é um ponto interessante, porque a transferência internacional fica caracterizada simplesmente assim. Então, vamos imaginar, e sim respondendo a sua pergunta, Gustavo, eu sou uma empresa estrangeira que está querendo saber quem está visitando um portal agora, por exemplo, o UOL. E aí tem lá um pixel tag meu nesse portal, ou no e-mail que eu mando, etc, etc, e isso é enviado lá para a minha sede. Eu sou uma empresa francesa que está fazendo isso aqui no Brasil. Isso é transferência internacional? Sem dúvida nenhuma. Como é que eu tenho que resolver isso, então? Com transparência, informando que vai ter esse tipo de cenário, que vai ter essa preocupação direta. Estou me divertindo com o IES de vocês aqui. Vai ter essa preocupação de dar transparência, de fazer esse cenário relativo à transferência, ou seja, de uma maneira clara, direta, objetiva. E a dificuldade às vezes está nisso, porque pensa, eu visito um site, na maioria esmagadora dos casos, eu nem faço ideia que eu estou sendo rastreado, muito menos por um monte de empresas diferentes. Então, trabalhar nessa transparência sem também cansar o usuário vai ser um desafio em tanto de implementação. Até a doutrina tem um nome para isso, né? Quando usa muito consentimento para tudo, né? A doutrina usa a expressão fadiga do consentimento, que é aquela ideia de que eu vejo tanto pop-up, tanta informação, tanto clicando yes, confirma, etc, etc, que na prática eu falo, quer saber? Desisto, larguei mão, seja lá o que faz o que você quiser, só me deixa acessar o que eu quero. E esse é o pior dos mundos, né? Porque a empresa pode ter o consentimento questionado, pode estar sendo vista como alguém que tem uma prática abusiva, porque não está dando transparência, por aí vai. Então, pode ter certeza, a transferência internacional já está caracterizada aqui, sim. Vamos lá, só para dar continuidade a esse assunto sobre transferência, o Leonardo Ramos perguntou da seguinte forma: como tratar a transferência internacional de dados sem uma definição dos países e contém regras de proteção equivalentes ao Brasil e sem a NPD para estabelecer cláusulas modelo? Ótima pergunta, Leonardo. Obrigado aí por ela, obrigado aí por prestigiar, né? Teve aula comigo esses dias, né? E já está aí de volta, me aguentando mais um pouco. A ideia aqui, então, é a seguinte: por hora, transferência internacional é um dos temas mais aborrecidos de você resolver, porque nada realmente satisfaz, né? O que acaba acontecendo na prática? Você teria um modelo de adequação, no sentido de que a NPD disse quais países de fato são adequados, você pode fazer a transferência livremente. Nenhum deles, obviamente, existe, porque a NPD não existe, não tem lista nenhuma. Perfeito. Cláusulas contratuais modelo, para quem não está acostumado com o tema, é uma coisa que as autoridades de proteção de dados criam e as empresas implementam. Então, não é uma cláusula que uma empresa faz e pede a homologação, é o contrário. A autoridade cria as cláusulas padrão, o contrato padrão, e aí esse modelo padrão, então, é transformado no quê? Com pequenas adaptações só de nome, assim, de formato, as empresas aderem a isso. Então, é uma coisa que, se uma empresa está disposta a aceitar as regras impostas pela autoridade de proteção de dados, ela copia e cola esse contrato, faz ali esses ajustes de formato e passa a utilizar. Isso também não é possível, justamente, e esse é o contexto da pergunta, né, porque a NPD não existe. E aí, Leonardo, hoje o que a gente recomenda, o que eu vejo uma saída possível é a seguinte, né? Até academicamente é o que acaba fazendo mais sentido. Você tem o dever de dar transparência a respeito da existência de qualquer atividade de tratamento, incluindo a transferência internacional. E como a transparência talvez seja um dos princípios mais elementares da LGPD, uma lógica, então, que eu recomendo seguir é a seguinte: como não dá para fazer nada de outra maneira, avisar o titular, não pedir o consentimento, são coisas diferentes, hein? Avisar, dar ciência não se confunde com pedir permissão. Esse é um mantra que eu gosto de repetir bastante, né? Dar ciência não é pedir permissão, são coisas diferentes. E aí acho que um ponto importante, então, acaba sendo esse: você dá transparência que vai acontecer uma transferência internacional e explica: faremos a transferência dos seus dados internacionais para poder prestar adequadamente o serviço, etc, etc. É uma maneira de você justificar, quase que de certo modo, para dizer que, por conta da execução do contrato com o titular, que é uma das coisas que a LGPD permite ali no artigo 33, no último inciso do 33, que faz menção às bases legais, né, faz menção ao cumprimento de obrigação legal regulatória, à execução de contrato e exercício regular de direitos, seria uma maneira de você fazer esse puxadinho. Mas isso deixar claríssimo.
Isso é uma solução completamente temporária, totalmente paliativa. Não é à toa que 99% das empresas no modelo do GDPR usam as cláusulas contratuais modelo, que é muito mais simples, muito menos burocrático e você já está adotando as regras que quem te fiscaliza está dizendo que estão corretas. Então, é muito mais fácil trabalhar nesse modelo do que em outros, né? Então, nesse momento, é o que dá para fazer, é o que eu tenho visto, é o que eu recomendo. É uma solução perfeita? Não, não é. Perfeito seria se a NPD já tivesse existido desde que a lei foi aprovada em 2018. Né, mas né, a gente tem que se virar aí, né? É Brasil, vamos que vamos. Se eu entendi bem, Marcelo Junqueira falou assim, Marcelo, fala um pouco sobre os desafios de validar as bases legais sem os devidos consentimentos. Excelente pergunta, Marcelo. Essa é uma questão que as pessoas sempre se perguntam sobre como é que eu faço para pegar tudo que eu já tenho e não daqui para frente. Então vamos deixar algumas premissas aí bem claras, né? A primeira delas é que a lei de fato se aplica para qualquer atividade de tratamento, e lembra que tratamento tem aquela definição amplíssima, né? Da coleta ao descarte, incluindo o mero armazenamento. Então, se você tem uma base legada que simplesmente continua existindo, o mero fato dela estar armazenada já é uma atividade de tratamento que precisa existir de acordo com a LGPD. Então, aí não tem segredo que tem que estar adequado à LGPD. Mas aí eu só queria reforçar com você, para você não partir de uma premissa equivocada. Na sua pergunta, você comentou o seguinte: como é que eu valido esse tratamento antigo sem consentimento? Vamos lembrar que você não necessariamente precisa de consentimento para tratar os dados. Não é que você, se você usou consentimento no passado ou não usou, não é que você precisa passar a usar a partir de agora. Pelo contrário, a lógica da LGPD é criar essas várias bases legais de tratamento justamente para que você possa ter várias opções e entender quais delas fazem sentido para quais finalidades e em quais contextos. Então, no caso de bases legadas, você tem alguns cenários, até alguns episódios interessantes, né? Uma das coisas que eu sempre me divirto quando eu lembro é que algumas autoridades europeias começaram a receber questionamentos exatamente assim quando o GDPR estava prestes a entrar em vigor. E aí, não sei se foi a do Reino Unido ou se foi a da França que soltou uma orientação assim: se você se baseava em consentimento, você não precisa de um consentimento novo. Daí tudo bem, o consentimento anterior seria válido, disse a autoridade. Mas, disse a mesma autoridade, esse consentimento antigo tem que atender aos requisitos do consentimento novo do GDPR. Aí você abre aquele sorriso e fala: bom, se é assim, né, eu não vou correr risco. Eu vou lá saber se o consentimento que eu peguei estava correto, não estava correto. Não é à toa que vocês vão lembrar que quando o GDPR entrou em vigor em maio de 2018, passou aquela sequência interminável de e-mails pedindo novo consentimento. Então, acho que a dica seria essa: se você realmente usava consentimento antes e faz sentido para o teu negócio continuar usando consentimento depois, é preferível passar realmente a régua, pegar a base legada inteira, e eu sei o desespero que isso representa. Vai ter um monte de gente que não vai confirmar o consentimento, um monte de gente que está na base que talvez esteja com os dados desatualizados, você vai ter um monte de churn, um monte de gente que não vai responder, é horrível. Por isso que a recomendação acaba sendo: vamos olhar para essa base legada, vamos entender se de fato seria necessário consentimento e, na verdade, se não seria mais simples justificar a continuidade desse tratamento agora podendo usar novas bases legais. Então, só para fazer esse contraponto, porque você tem esse caminho de pedir um consentimento novo para tudo, ele não é obrigatório. Vamos deixar isso claro, você poderia ter um cenário em que você assume o risco de discutir se era válido, não era válido, etc, etc. E, ao mesmo tempo, como você tem mais bases legais, parece fazer mais sentido caminhar por essa linha e olhar para o legado e falar: deixa eu ver o que eu enquadro com o quê. Que, aliás, é o que todo mundo está fazendo, né? As empresas que hoje estão fazendo a adequação LGPD, elas não separam mais entre dados para o futuro e dados legados. Todo mundo pensa no conjunto de dados pessoais de uma maneira única, né? Eu acho que a gente já pode partir para os finalmente. Eu vou fazer mais umas 2, 3 perguntas, mas tem aqui do Bernardo Araújo. Marcel, gostaria de saber sobre o uso de bases secundárias, acho que aqui seria acessórias, na fundamentação dos relatórios. Tá legal. Veja, depende muito do que vai ser feito. Se a gente está falando do relatório de impacto, né, para poder preparar uma informação, não sei se é essa a pergunta, deixa eu só ter clareza. A pergunta é se eu posso usar informações acessórias para preparar um relatório de impacto. É isso ou nós estamos falando de um relatório comercial que eu preparo e eu consulto outras bases de dados além daquelas que eu já tinha? Porque são perguntas completamente diferentes, só para eu ter clareza. Se eu entendi que se eu escolho a base legal principal, se eu posso ter uma secundária como backup. Ah,
Ok, não, então eu entendi totalmente errado, que essa é uma terceira pergunta. Vamos tentar... Eu também entendi isso. Tá bom. Bom, vou tentar falar um pouco de cada, que aí acaba agradando todo mundo, né? Quer dizer, de um jeito ou de outro, você fez uma pergunta, leva 3 respostas, aí você vê qual faz mais sentido, tá bom? Vamos imaginar então esses 3 cenários. Primeiro, o teu cenário, Remy. Cabe mais de uma base legal para o tratamento de dados? A lei não proíbe que você justifique o tratamento em mais de uma base legal. Porém, historicamente, as interpretações tanto da Diretiva Europeia de 95 quanto do GDPR, as autoridades sempre batem nessa mesma tecla e falam o seguinte: olha, lembre que a base legal indicada deve ser sempre a mais apropriada. Uma coisa que, por exemplo, eles não aceitam de maneira nenhuma é você justificar em consentimento e depois você querer dizer que outra base legal servia também. Porque se você faz isso, você meio que aniquila a lógica do consentimento e você até desrespeita o titular de dados. Quer dizer, você se preocupou em obter meu consentimento e aí a hora que eu revogo ele, a hora que eu falo que não quero mais o tratamento, que são direitos meus de acordo com o consentimento, alguém vai lá e fala, surpresa, posso continuar fazendo o que eu quero, dane-se seu consentimento, vou usar legítimo interesse. Não faz sentido, né? Então, acho que é por isso que a gente tem que ficar atento. Agora, tem cenários limítrofes, que é óbvio que dá para você justificar em mais de uma base, e aí algumas empresas têm, até adotam essa posição, dizendo o seguinte, bom, se o regulador discordar de que cabia aqui, por exemplo, exercício regular de direitos, eu vou dizer que eu tinha aqui a execução do contrato para me respaldar. Eu tive o privilégio de, quando eu trabalhei fora pelo Google, né, eu fiquei 6 meses, nem todos sabem disso, né, eu fiquei 6 meses trabalhando entre Espanha e Portugal, na ponte aérea ali entre os 2 países, e eu tive, então, interlocução, conheci bastante ali as autoridades de proteção de dados dos 2 países, né, e claro, cada uma com seus desafios, as suas realidades, mas uma coisa que foi interessante era que eles tinham uma postura muito bacana em relação a isso, que era, olha, não existe aqui uma lógica de multa automática, de você está errado, não é isso. Desde que a empresa veja que ela fez alguma coisa que, na verdade, poderia ter feito de outra maneira, ela faça a correção e ela comunique, ela dê transparência, isso é visto como uma boa prática. Então, a gente vê um pouco esse desespero do enquadramento das bases legais, e óbvio que a gente tenta acertar quais são os mais corretos, os mais prováveis, mas algumas coisas são até questão de tese. Às vezes até uma coisa que quando você fala, aí falando como quem presta serviço para o advogado que olha as operações da empresa, às vezes o que o cliente explica que ele faz, quando você vai apertar, é totalmente diferente do que ele faz de verdade, né? Tem sido cenários hilários, né? Em que às vezes o cliente fala, não faço mais nada com isso. Aí você solta aquela pergunta no ar, né? Assim, mas nenhum relatório, não compartilha com ninguém. Ah, não, claro, tem o relatório, isso. A gente, inclusive, vende isso como um produto. Você fala, então, eu precisava saber esses detalhes para saber se a base legal era mais apropriada, até o seu papel como controlador ou operador. Então, se essa era a pergunta, esse é um ponto. Se a pergunta é, posso usar dados adicionais para fazer relatório de impacto, posso coletar mais informações? As autoridades europeias, elas costumam seguir por uma linha que, em tese, você deve evitar precisar pedir mais dados para cumprir uma obrigação que você já tenha. Só que tem cenários em que isso é absolutamente necessário. Vamos deixar um exemplo bem claro aqui. Validação de direitos dos titulares. Então, eu sou titular de dados, eu entro em contato com uma empresa e falo, empresa, quero que você me forneça aí as informações que você tem a meu respeito. Perfeito? Perfeito. Ótimo. A empresa tem que fazer o quê antes de me fornecer esses dados? Validar minha identidade. E se é um maluco se passando por mim, dizendo eu sou o Marcel, manda lá um e-mail, cria um e-mail fajuto qualquer, abre aí uma conta numa rede social, faz qualquer coisa, se passa por mim, né, a famosa identidade aí fajuta, né, e aí tenta conseguir meus dados. E aí, se as empresas não validam essa identidade, elas podem violar a lei, quando na verdade, ironicamente, elas estavam tentando cumprir a lei. E aí você tem um ponto que é como que eu valido a identidade de alguém? Às vezes vai ser mediante documentação, vai ser cópia de documento de identidade, ou seja, vai precisar de mais dados para alcançar o seu objetivo. Então dá para fazer isso também num contexto de relatórios, tomando as cautelas, descartando depois, a finalidade acabou, porque é uma atividade de tratamento por si só, isso daí também. E aí, por fim, se a pergunta era aquele terceiro ponto, que era em que medida que, afinal de contas, eu posso consultar bases adicionais para fazer coisas dentro da minha empresa, alguma coisa assim, aí lembra que a consulta a bases adicionais, ela é uma atividade de tratamento separada do uso da sua própria base. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu quero cobrar um devedor inadimplente, então eu vou consultar os meus arquivos para saber qual é o último endereço que eu tenho dele ou dela. Encontro lá um endereço, entro com uma ação judicial, o cara não encontra, o endereço que eu tinha era a Rua dos Bobos, número 0. Eu vou, então, consultar um birô de crédito para falar, birô, qual que é o endereço atualizado desse cara?
né? Porque eu preciso conseguir encontrar para cobrar minha dívida. Então, isso, por exemplo, é visto como uma atividade de tratamento diferente, obviamente, daquela inicial. Então, você pode, obviamente, trabalhar com isso. Você justificaria isso, por exemplo, por legítimo interesse, para dar um exemplo, né? Que você quer saber, que é um legítimo interesse eu querer cobrar essa dívida, ter o endereço atualizado. Até acho que é um exemplo que o próprio ICO usa no site, esse em particular, esse que eu acabei de comentar. Então é isso. Espero que uma dessas 3 respostas tenha coberto a sua ideia e acho que serve de bônus aí para quem tinha interesse nessas coisas que eu acabei de falar. Fechada. Até para a gente começar, vou soltar a última pergunta, por sinal, de alguém que a gente conhece bastante, nosso Fabrício da Mota Alves, vulgo Popstar, que a gente brinca. O Fabrício fez a seguinte pergunta, Marcel, sobre penalidades. Como você entende a possibilidade de aplicação da multa à pessoa natural ou pessoa jurídica que realize atividade não comercial, exemplo, partidos políticos? Então, só para a gente encerrar aqui a última pergunta, e aí começar o engajamento, tá bom? Fabrício, que prazer saber que você está aí também, né? De novo, queria agradecer a todo mundo por gastar aí 1h30 aí do feriado comigo, né? Com a gente aqui do WitLab, com o pessoal do LGPD Acadêmico. É uma honra aí poder compartilhar um pouco aí, bater um papo virtual aí com todos vocês, né? Ironicamente, acho que essa pandemia vai tornar esse tipo de coisa mais regular, né? Quem sabe o brasileiro sai daquela coisa, pô, vamos tomar café um dia a gente faz aquele almoço e aí esse dia, né, nunca chega, né? E quem sabe isso vai ajudar. Bom saber que tem aí, né, o Fabrício Popstar aí, né, a gente vai ganhando os apelidos, né, Fabrício? Depois a gente discute se esses apelidos a gente tem direito de oposição, de questionamento, se é tratamento de dados aí ou não. Mas aí, endereçando a sua pergunta, vamos lembrar que a Lei de Proteção de Dados, ela tem algumas ressalvas de não aplicação, né? E a não aplicação dela, que está lá logo no começo, né, no artigo 4º, ela fala justamente que a lei não se aplica para atividades realizadas por pessoas físicas para fins particulares, para fins não econômicos, né? E para pessoa natural, acho que isso é bem tranquilo, quer dizer, né? Até uma vez eu provoquei o grande amigo, né? Comentei dele aqui, o Danilo Doneda, né? Que Danilo me pediu o contato de uma pessoa e eu, obviamente, não ia perder uma oportunidade de amolar, né? Falei, Danilo, mas eu não sei se eu preciso pegar o consentimento da pessoa antes, né? E ele, muito espirituosamente, falou, olha, Marcelo, desde os sumérios, que era normal as pessoas se ajudarem, passar o contato uma da outra, né? E eu falei, realmente eu tô too much, né? Num dia que o Danilo me dá bronca dizendo que eu tô muito chato em proteção de dados, né? Isso é engraçado. Mas, assim, piada nerd aí à parte, para partidos políticos, eu acho que a gente vai ter que olhar muito bem esse contexto de em que medida a gente está realmente fazendo o tratamento, porque mesmo que a gente esteja falando de atividade não comercial, óbvio que o potencial aí de abuso é razoavelmente grande, né? A gente já sabe, né, que você tem um cenário óbvio de interesses aí existentes, e no caso de partidos, eles não estão fora do escopo do artigo 4º, né? O artigo 4º, ele excepciona a aplicação da lei para pessoa natural, para fins exclusivamente particulares e não econômicos, né? Ou seja, mesmo uma pessoa natural para fins econômicos está sujeita à lei, e aí partidos políticos também não está excepcionado, né, pelo artigo 4º da legislação. Então, dito isso, eu acho que aqui você vai ter uma dificuldade que é como que o partido dialoga, como que ele justifica. Não sei dizer se é uma falha, Fabrício, porque acho que a dificuldade acaba sendo essa. Será que se era para ser uma lei geral de proteção de dados, não deveria realmente se aplicar também para partidos? Porque o partido pode ter um interesse enorme em montar perfis aí para campanhas eleitorais, toda a enorme discussão, né, da eleição do Trump, do próprio presidente atual, e as redes, e os robôs, e não sei o quê, blá, blá, blá. Então, assim, talvez fosse uma temeridade dizer que os partidos deveriam estar fora da aplicação. Seria a típica lei que aí seria vista como muito assim, é para os outros, né, e não para mim. Agora, dito isso, eu acho que essa dificuldade que você levantou, Fabrício, é ótima, porque ela traz uma discussão ainda mais alta, né? Que é qual? O próprio poder público, né? A gente sabe que a NPD não vai ter o poder de multar o próprio poder público, né? Tem essas ressalvas, essas restrições, ou pelo menos não se imagina que isso vai acontecer, e não é assim lá fora. Uma das coisas que eu gosto muito de mostrar em aulas, citar em eventos, são algumas decisões do ICO multando a polícia do Reino Unido, de algumas cidades específicas, né? E você fala, nossa, que país civilizado em proteção de dados é esse em que o órgão administrativo, a prefeitura de uma cidade, a polícia de uma determinada cidade é multada por violar a legislação de proteção de dados, né? Isso é uma coisa, assim, sensacional. Agora, você tem razão, quer dizer, quando a gente pensa que se a base é o faturamento, né?
como é que eles vão fazer? Né? O faturamento é a base da penalidade. Eu acho que aqui você vai ter uma discussão enorme, que está totalmente correto, quer dizer o seguinte, bom, se a base da multa é o faturamento, que é o que está previsto ali no artigo 52, como é que eu faço isso na prática? Né? Eu não tenho faturamento, eu sou sem fins lucrativos. Acho que você deu os exemplos aqui no chat, né? É a igreja, é o próprio partido, é a pessoa natural, né, sem fins lucrativos, é a instituição de caridade, por aí vai. Talvez eles tentem encontrar alguma analogia, só que aí analogia em punição não funciona, né? A gente sabe que aí você tem uma questão de ilegalidade da aplicação da punição, você não pode inovar. E aí você pode ter desde critérios que vão dizer, bom, então a punição tem que ser mensurada de outra maneira, ou por analogia outra coisa. O que talvez na prática aconteça, Fabrício, é que os partidos não sofram necessariamente multas, mas se aplique a eles aquelas sanções mais graves de interrupção de tratamento, proibição do uso dos dados para certa finalidade, que às vezes é muito mais grave, né? Eu imagino, conhecendo política, não mais do que você, né, de longe disso, que um partido, às vezes, um fundo partidário vai preferir pagar uma multa a dizer você não pode usar esses dados dos eleitores para campanha por 6 meses, justo na época de eleição. Então, acho que vai ser bem curioso de ver e acho que mais uma coisa para a NPD pensar, refletir, a gente aí debater e harmonizar. Remy, acho que a gente não tem mais tempo, peço desculpas aí se alguma pergunta ficou de fora, mas acho que a gente vai montar aí toda essa maratona para tentar atender todos vocês, espero ver vocês por lá. Não, com certeza. De antemão, já agradeço muito por você ter topado essa ideia louca de fazer essa live no pleno feriado, mas eu acho que agregou muito valor pelo comentário do pessoal. Acho que não foi uma live, foi uma aula. E aí você dá aquele recadinho, né? Eu acho que a gente pode aprofundar cada vez mais na maratona. Acho que esse é o foco. E, por favor, sejam bem-vindos. Por favor, sigam nas redes sociais. A gente vai continuar dando maior detalhes sobre a questão do sorteio e também sobre a maratona. Então, de antemão, obrigado, em nome da LGPD Acadêmico, da UIFLab, e também agradecer novamente, Marcel. Obrigado, gente. É um prazer enorme estar com vocês. Obrigado. Sempre é uma honra, um prestígio aí, saber que o recurso mais escasso de todos vocês estão dedicando para a gente, que é o tempo. Então, obrigado aí demais por isso e espero ver vocês aí em breve. Obrigadão, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau.